Bom dia, pessoal, tudo bem? Como combinado, hoje nós vamos fazer exercícios da primeira parte de estática, que é a estática do ponto material. Quem não pôde assistir a aula de segunda-feira, nós vamos passar uma pequena revisão da matéria, tá bom? Vamos lá, então? Então, pessoal, estática é a parte da mecânica que estuda os corpos em equilíbrio. Tá? E nós tínhamos dois tipos de equilíbrio lá na primeira lei de Newton: o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Aqui a gente vai estudar o equilíbrio estático, ok? Então, para a gente chegar nessa condição de força resultante nula, nós temos vários processos. E o primeiro que a gente viu é um processo que vale para qualquer quantidade de forças, ou seja, para N força. Vou fazer uma revisãozinha, né? M forças, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos quantas forças, Uma, que chamou de F1, duas, que é essa aqui, F2, F3 e o F4. Nesse caso, nós já temos 4 forças. Então, a condição que essa massa permaneça em equilíbrio é que o somatório das forças no eixo X seja zero. E o somatório das forças no eixo Y também seja zero. Tudo bem? Então, aqui você decompõe. Então, F1 é decomposto no eixo X, então fica F1x. Mesma coisa para F2. F2 decomposto, F2x, tá? Aqui já está no eixo. Então, qual é o somatório para dar zero no eixo X? F1x mais, porque está na mesma direção e sentido, F2x tem que ser igual a F3. Bacana? Lembra que isso aqui é cateto, adjacente, então sempre que você projeta é cosseno, tá? Então F1x é F1 cosseno de alfa, F2x é F2 cosseno de beta. E quando você está no eixo Y, é seno. É seno. Bacana? Em Y, projetei aqui, esse pedaço é igual a esse. Então, F1y, F1 seno de alfa, tá? E para baixo nós temos o F2y, que é F2 seno de beta, tá? Mais F4. Então, esses dois somados, vetores, né? Tem que ser igual a quê? Então, F1y, quem quiser colocar, F1 vezes o quê? O seno de alfa. É igual a F2y, que é o F2, vezes o quê? O seno de beta. Mais F4 que já está no eixo, tá bom? Então guarda assim, pessoal, o que tiver em X, tá? Somando para o lado direito tem que ser igual ao somatório para o lado esquerdo. Somando em Y para cima é igual para baixo, tá? Quando que eu uso esse processo? Quando eu tenho N forças. Bacana? O segundo processo, pessoal, era o processo do polígono fechado. Então, quando que eu uso isso? Quando eu tenho quem? 3 forças, tá? Que estão no mesmo plano, porém eu tenho um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto, ou seja, 90 graus. Então aqui eu tenho o F3, aqui eu tenho o F2 e aqui eu tenho o F1. E você fecha um triângulo, Então para cá é o F1, para cá é o F2 e terminando o F3. Como é que eu sei que está certinho, Quando as flechinhas não se encontram. Final de um vetor junto com o início do outro, tá bom? No caso aqui, pessoal,
eu fechei o triângulo de cima. É bom sempre revisar, né? A matéria aqui é fundamental. Ó, então, esse F2 passou para cá e esse F1 passou para lá. Bacana? Tá, e como é que eu faço agora? Agora você usa seno, cosseno e tangente. Então, ó, o seno de θ é igual ao cateto oposto, que é F1, sobre a hipotenusa, que é F3. Tá? Cosseno de θ é o cateto adjacente, que é F2, sobre a hipotenusa, que é F3. Tangente de θ é o cateto oposto, que é F1, sobre o adjacente, que é F2. E ainda posso usar o quê? O teorema de Pitágoras, né? F3 ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Pitágoras. Bacana? O terceiro processo, tá? Era chamado o teorema de Lamy. Então, o teorema de Lamy é quando eu tinha 3 forças coplanares e eu poderia fazer uma relação entre a força e o seno. Tudo bem? Então, aqui, ó, nós temos uma força para baixo. Vamos chamar essa força, por exemplo, de peso. Então, aqui poderia ser, por exemplo, um F3, que poderia ser o peso, né? Peso. Aqui eu teria uma F1, que poderia ser uma tração 1. E aqui uma F2, que seria uma tração 2. Tudo bem? E daí você tinha quem, ó? Os ângulos. Então, o que Lamy nos fala? Que a força é diretamente proporcional ao seno oposto. Então, vamos chamar esse de alfa, esse de beta e esse de gama. Ó, aqui, ó, alfa mais beta mais gama dá 360 graus. Tudo bem? Então, qual é o teorema de Lamy? Então, ó, F1 sobre o seno oposto é igual a F2 sobre o seno oposto, que é igual a F3 sobre o seno oposto. E a gente tinha comentado, né, que quando, ó, alfa, beta e gama for 120 graus, ó, F1 será igual a F2, que será igual a F3. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente deu uma passada na teoria, ok? E agora eu gostaria, nessa aula, de a gente, ó, resolver exercício. Então, dá uma anotadinha aí, enquanto que eu tomo um golinho de água. Tudo bem? Vamos começar então, gente? Vamos começar. Então, ó, tem uns aqui no slide e outros eu coloquei pra gente fazer juntos, tá bom? Então tá aqui, ó. Bem questão tipo do Enem, apesar que não é no Enem, é da Universidade Estadual do Ceará, tá bom? Um varal de roupas é construído com um cabo de aço longo, muito fino e flexível. Em dias de muito calor, dilatação. Então, a variação do comprimento é o comprimento inicial vezes o material vezes ΔT. Tudo bem? Então, dias de calor intenso, aumenta a temperatura, ele dilata, fica mais comprido. Não esqueça que o comprimento final é o comprimento inicial mais a variação de comprimento. Tudo bem? A dilatação térmica do cabo, como ilustra a figura. Bem, pessoal, o que a gente está observando aqui no desenho? Ó? Que num dia frio, eu tenho aqui um vetor. Aqui o vetor, ó. Isso aqui. Ó. Então,
E no dia quente, ó, por desenho você já vê que esse vetor, que é a atração, diminuiu num dia quente. Por quê? Porque num dia frio, ele tá o que aqui, ó? Com um ângulo menor. E num dia quente, ó, se vocês observarem, o que acontece, ó? Tá aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Ó. Ele já fez o que? Ele aumentou o ângulo aqui, ó. Então, pelo teorema de Lamy, a atração no fio, ela é diretamente proporcional ao seno de θ. E isso é uma constante. Mas você poderia olhar pelo tamanho do vetor, ó. Aqui o vetor é maior, tem uma atração maior do que aqui. Então, a atração no dia frio é maior do que a atração num dia quente, tá bom? Assim é correto afirmar que para uma dada massa presa ao centro do varal, que é isso aqui, tá? A tensão que ele botou aqui, ó, força no dia frio, essa força aqui é a atração, né? A tensão no cabo é maior em um dia quente comparado com um dia frio? Não é menor, gente, aqui o tamanho. É menor num dia quente comparado com um dia frio. Bacana? Então é gabarito B. O que a gente usou? Teorema de Lamy. Ok? Bem cara de Enem esse aqui, né? Vamos pro segundo? Vamos pro segundo. Essa questão aqui, pessoal, ó, é uma questão que envolve vetores, tá? Da onde a questão? Da CAF. Uma criança está segurando num dia de vento uma corda cuja extremidade está presa a um balão de gás, conforme a figura abaixo. As forças que atuam sobre o balão são aquelas representadas na alternativa. Turma, vamos ver então? Então, primeiro, para baixo tem o quê? O peso do balão. Tudo bem? Para cima tem o quê? Empuxo. Vamos relembrar um pouquinho? Peso é igual a massa vezes a gravidade. E o empuxo é igual a densidade, nesse caso do fluido, que é o ar, vezes G, vezes o volume do balão, o volume imerso. Tudo bem? Tá? Para cá temos o que, Auro? Para cá nós temos a força do vento. E para cá, pessoal, nós temos o que? Atração no fio. Tudo bem? Então ele quer saber quais são as forças que nós vamos ter aqui. Então vamos lá. Aqui é empuxo, tá certo? Aqui é a força do vento. Aqui é o peso. E aqui é a atração. Essa é a resposta. Aqui faltou quem? O empuxo. Aqui faltou quem? O peso. Aqui faltou a atração no fio. E aqui faltou o peso também. Bacana? Então, numa condição de equilíbrio, tá? Nós temos essas forças atuando. Então, gabarito, letra A. Tá bom? Mais um? Mais um. Aqui, ó. O corpo M está representado na figura, pesa 80 newtons. Então, esse peso é de 80 newtons, tá? O módulo dele, né? É mantido em equilíbrio, em equilíbrio, por meio de uma corda AB, tá aqui, ó, AB. Então aqui vai ter o quê? Uma tração, né? Uma tração, vamos chamar de AB, tudo bem? E por uma força horizontal de módulo 60 newtons. 60 newtons. Considerando G igual a 10, qual a intensidade da força AB
suposta ideal, ela não tem peso. Então, gente, nós vamos ter que fechar um triângulo, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar essa força, passar para cá. E vou pegar esse peso e encaixar aqui, ó. Então, ficaria assim, ó. Ficaria assim, então. Peso para baixo. Tá aqui, ó. Para cá eu tenho F. E para lá eu tenho quem? Atração. Então, fechei um triângulo, ó. Então, para baixo eu tenho quem? O peso, que vale quanto? 80 newtons. Para cá eu tenho uma força, que vale 60 newtons. Tá aqui, ó. E, fechando aqui, temos a tração AB. Vocês observarem, aqui é 90 graus, né? Tá vendo, ó? Então, aqui também, ó, 90 graus. Áureo, qual é a maneira mais fácil da gente sair daqui? É o Teorema de Pitágoras, né? Então, ó. Então, TAB ao quadrado é igual a peso ao quadrado mais F ao quadrado, tá? Então, ó, TAB ao quadrado é igual, o peso é 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Então, TAB é a raiz quadrada de... Aqui vai dar quanto? 6.400 mais 3.600. Então, TAB vai dar a raiz quadrada de 10.000, né? Então, quer dizer que TAB, raiz de 10.000 é 100. O quê? Newtons. Tudo bem? Então, pessoal, para cada caso, a gente escolhe aquele que é mais conveniente. Então, anota no cantinho aí. Tudo bem? Vamos fazer mais um? Mais um? Mais um. Questão da UFSC, tá? Questão da UFSC, tá? Então vamos juntos. A figura abaixo representa um balão de volume 200 metros cúbicos que possui uma massa total de 240 quilogramas. Balão mais o gás mais o cesto e as forças que nele atuam. Na ausência de vento, então não tem força para cá nem para lá, então na ausência de vento, o balão está preso ao chão por 4 cordas, tá aqui ó, 4 cordas, verticalmente esticadas e fixadas nos cantos do cesto. Considere a densidade do ar 1,3 kg por metro cúbico e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a intensidade de tração de cada corda? Bem, pessoal, para cima temos um empuxo. Então, ó, empuxo é igual a quem? A densidade do fluido, que é o ar, né? Vezes o G, vezes o volume do balão, tá? Então, empuxo é igual. Qual é a densidade do ar? 1,3. Quanto que é o G? 10. Qual é o volume do balão? 200. Então, quer dizer que o empuxo vai dar 2.600 litros. Tudo bem? Tem que calcular o peso agora. Então, o peso total, né? Que é balão mais gás mais cesto, é igual a M vezes G. Então, o peso total vai ser quanto? A massa é 240 vezes 10. Então, o peso total, 2.400 litros. Se ele está em equilíbrio, você faz assim, ó, somatório das forças
é igual a 0. Quem é que está para cima? Empuxo. Quem é que está para baixo? O peso mais 4 cordas. Ó, mais 4 vezes a tração, e a tração é de cada corda, tá? O empuxo é 2.600. O peso é 2.400 mais 4 vezes T. Tudo bem? 2.600 menos 2.400 dá 200. É igual a 4 vezes a tração de cada corda, tá? Então, 200 que divide por 4 vai dar 50 newtons. Então, cada corda tem 50 newtons, ok? Era uma questão aberta, bem antiga, e eu transformei ela em múltipla escolha. Bacana? Tranquilo? Mas, como era uma questão aberta, era só colocar 50, né? No seu cartão, ok? Vamos fazer mais um? Mais um. Tá aqui, ó. Pessoal, eu coloquei umas a mais pra gente reforçar. Uma pessoa corta uma fatia de pizza que tem muito queijo derretido. Ao levar o pedaço à boca, percebe que um fio completamente esticado de queijo liga sua boca ao prato. Então, gente, ó. Fatia de pizza. Tá? E tinha muito queijo. Quem até hoje já não fez isso, né? Tá? Vamos botar 2 eixos aqui para mim, ó. Um eixo para cá e um eixo para cá. Vou chamar esse de Y. Vamos chamar esse aqui de X, tá? E a pessoa estica o queijo. E aqui tá a boca dela. Tudo bem? Supondo que a pessoa esteja aplicando uma força de 0,08 newtons. Então, essa força F é 0,08 newtons, tá? Na direção do fio de queijo, tá? E que esse fio faz 60 graus com horizontal, tá aqui. Qual aproximadamente é o valor da componente vertical do fio de queijo, tá bom? Bem, pessoal, componente vertical, ele quer isso aqui, ó. Então, o que acontece? Essa força aqui, ó, uma parte ela é projetada no X, que é o Fx, tá? Então, esse pedaço aqui, ó, é o Fx. E uma outra, ela é projetada em Y, que é esse pedaço aqui. Se vocês observarem, esse FY aqui é o cateto oposto do ângulo de 60. Então, eu tenho a hipotenusa, eu tenho o cateto oposto, mas faço usar o quê? Seno, né? Então, ó, o seno de 60 graus é o cateto oposto, que é o FY, pela hipotenusa, que é F. Se ele quisesse a componente horizontal, ele queria Fx, aí você usaria cosseno, tá? Então, o seno de 60 é 0,86, o Fy, que é a componente vertical, ele pediu, tá? E o F é 0,08. Agora você vai passar para lá multiplicando. Então, ó, Fy é 0,86 vezes 0,08. Aqui ele substituiu, né? Mas não esqueça que o seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2, tá?
Deixa eu pegar a minha calculadora para a gente fazer bem certinho aqui, né? Então fica 0,86 vezes 0,08. Vai dar aproximadamente FY 0,069 newtons. Então essa é a componente que nós temos aonde? No eixo Y, que é a letra C. Ok? Essa questão aqui é da UCS, Universidade de Caxias do Sul, que eles sempre são muito irônicos, né? Eles são muito criativos na resolução de exercício, tá bom? Bem, gente, amanhã a gente continua, né? Nessa quinta-feira a gente continua a matéria com a estática do corpo extenso, tá bom? Grande abraço, copiem os exercícios, faça os exercícios da nossa apostila e amanhã a gente continua, ok? Grande abraço, beijo, tchau!